Hoje, na classe de jovens, estudaremos a última lição deste trimestre, a de número 13, que tem como título A Realidade Bíblica de uma Fé que Faz a Diferença. A expressão fé, que aparece no título da lição, é bem específica. Se refere à fé na mensagem do Evangelho e em todas as suas doutrinas. Os nossos objetivos são, acompanhe comigo, em primeiro lugar, conscientizar de que o Evangelho, isto é, a fé no Evangelho em todas as suas doutrinas, nos direciona para Deus. Em segundo lugar, saber que o Evangelho nos direciona para o mundo. E veremos como o Evangelho, a fé em suas doutrinas, nos direciona para o mundo, certo? Em terceiro lugar, ressaltar que o Evangelho nos direciona para a eternidade. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição, salvo algumas pequenas exceções. Vamos ao nosso texto principal, que nos diz: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas obras que em vós observam. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 12. Na versão NVT, a partir do versículo de número 11, lemos esta passagem bíblica da seguinte maneira: Amados, Pedro está se dirigindo a um grupo específico, aos cristãos. Amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que são, a manter a distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Como cristãos, devemos lembrar quem somos e para onde estamos indo. Pedro faz isso aqui em sua primeira epístola. Ele diz aos irmãos: somos peregrinos e forasteiros no mundo. E a consciência dessa verdade deve influenciar todo o nosso comportamento. É por esta razão que ainda no versículo 11, ele orienta os irmãos dizendo: mantenham distância dos desejos carnais. Vocês não vivem da mesma maneira do povo deste mundo. Vocês são do céu. Vocês não podem andar em inveja, em contenda, em imoralidade, em murmuração. Vocês não podem andar em adultério, em imundícies, em lascívia, em feitiçaria, em ciúmes, em iras. Não! Vocês são do céu. Vocês são forasteiros, são peregrinos. Estão aqui apenas de passagem. Aí ele diz algo interessante, que é o nosso texto principal. Por essa razão, não é? Porque vocês são peregrinos e forasteiros, procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Ou seja, tenham um bom testemunho neste mundo pagão. E isso não era fácil, porque os crentes à época estavam sendo perseguidos. Eles eram chamados de irreligiosos, pois se recusavam a adorar os deuses pagãos. Eram críticas, não é? Eram acusações que se faziam contra os cristãos. Vocês são irreligiosos, vocês são ateus, vocês não cultuam os nossos deuses, vocês são ascetas, são idiotas, pois vocês não têm as mesmas práticas que a gente. Vocês não aproveitam a vida, isto é, os cristãos não se entregavam às bebedices, às imundícias, às imoralidades, então eles eram eremitas, eram um povo esquisito, não aproveitavam os prazeres da vida. Eles também eram chamados de traidores do governo, pois não professavam lealdade, ou melhor digo, não adoravam ao imperador. Eles professavam lealdade ao rei celestial. Se curvem diante da estátua do imperador. Adorem ao imperador. Não. Nossa lealdade é exclusiva. Nossa adoração também. Adoramos ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. E essas críticas caíam sobre os cristãos. Aí Pedro diz: eles acusam vocês de malfeitores. Eles acusam vocês de práticas horríveis. Mas procurem viver de maneira exemplar.
porque esses que acusam vocês verão as vossas boas obras. E essas boas obras aqui são alusivas à obediência ao Evangelho. Vocês são obedientes aos ensinos de Cristo. E como discípulos obedientes, vocês praticam boas obras. E isso é um testemunho para os que não creem. Eles verão esse testemunho. Eles verão as vossas atitudes. E no dia do Senhor, eles o glorificarão. Porque o nosso testemunho é uma poderosa pregação. Os incrédulos serão obrigados a glorificar a Deus no dia do julgamento. Não terão desculpas, pois além de terem ouvido o Evangelho, também puderam vê-lo na vida de seus parentes, amigos e vizinhos cristãos. Olha a importância do nosso testemunho. O Evangelho nos direciona corretamente para Deus. Direcionados corretamente para Deus, nós somos direcionados para o mundo. E no mundo nós damos testemunho de Cristo. Aleluia! O Evangelho também nos direciona para a eternidade, veremos isso aqui mais à frente. Mas você e eu precisamos ter essa fé que faz a diferença. Nossa fé não pode ser apenas de palavra, ela de fato deve causar impacto no mundo. É o que o resumo da lição nos diz. Deus espera que façamos a diferença na vida do próximo, demonstrando assim o poder de uma fé genuína. A fé cristã, ela não é apenas uma crença intelectual ou passiva. A realidade bíblica de uma fé que faz a diferença é, portanto, uma fé que se traduz em ação. Mateus, capítulo de número 5, versículo 16, na paráfrase NTLH, nos diz: assim também, a luz de vocês, isto é, o vosso testemunho, deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está onde? Nos céus. Como é que eles louvarão a Deus? Vendo as nossas ações. As tuas ações louvam a Deus? A tua vida leva o ímpio a glorificar a Deus? Rapaz, eu não sou crente. Eu não visito a igreja, mas pense numa pessoa exemplar. Pense numa pessoa de Deus, né? Ali é uma pessoa de Deus. Por que ela diz que é uma pessoa de Deus? Porque ela vê características que não se encontram em nenhum outro lugar. Somente alguém que anda com Deus tem essas características. Aí elas glorificam a Deus. Seu testemunho glorifica a Deus ou seu testemunho envergonha o Evangelho? Meu Deus, meu Deus. E aí? Na tua classe aí, na faculdade aí que você faz, né? Pergunte aos seus alunos, não é? Você dá a paz do Senhor aos seus irmãos, você anda com Bíblia? Você tem vergonha de se identificar como crente? Você tem que dar testemunho aí na sala, filho. Você tem que dar testemunho aí na escola, filho. No teu trabalho, dentro de tua casa, teu pai e tua mãe podem dar testemunho de você? Nosso testemunho deve glorificar a Deus. Vamos à exposição dos pontos da lição. Temos 3 pontos aqui. E o primeiro deles é: o Evangelho nos direciona para Deus. É a direção do Evangelho, não é? Nos direciona corretamente para Deus. Antes de expor esse ponto, eu quero pedir aos irmãos que estão me assistindo pelo YouTube, deixem um like, se inscrevam no canal e aqui embaixo comentem qualquer coisa. Amém, aleluia, glória a Deus. Qualquer coisa, certo? Porque o YouTube vai se tornar um evangelista. Vai enviar esse conteúdo para mais pessoas. Estou deixando aqui na descrição do vídeo o subsídio que estou utilizando aqui como roteiro para esta aula, para você baixar gratuitamente. E eu só peço que você tenha essas ações que acabei de lhe pedir, ok? Meus irmãos que estão me assistindo por meio da plataforma da Ferramenta EBD, um abraço especial para vocês. Quem está me assistindo pelo YouTube e ainda não é aluno assinante da ferramenta, está perdendo tempo. Irmão Murilo, qual a diferença do YouTube para a Ferramenta EBD? Aqui no YouTube só tem a pré-aula e o subsídio. Na ferramenta, o pessoal tem curso, o pessoal tem dinâmica, slide profissional, material de marketing e divulgação, motion, locução profissional, infográfico, fluxograma e uma variedade de outros recursos. Você está perdendo tempo, viu? O link também está na descrição do vídeo para você conhecer a plataforma da Ferramenta EBD. Subponto 1 do ponto 1 nos diz: direciona a nossa fé. Então, o Evangelho nos direciona para Deus.
Se ele nos direciona para Deus, é porque a nossa fé é corretamente direcionada. O subponto 1 nos diz o seguinte aqui, o texto: a humanidade possui uma forte tendência a depositar sua crença em objetos, sistemas científicos ou alguém. Por natureza, por criação, por constituição, o ser humano ele é religioso. Mesmo os índios, não é, as tribos mais afastadas da civilização, da tecnologia, eles carregam consigo essa religiosidade, isso é inato. Eles adoram o sol, adoram a lua, nunca ouviram falar da Bíblia, nunca ouviram falar de Jesus ou de qualquer outro Deus, mas eles entendem que existe uma realidade superior. O homem foi criado religioso. Então há essa tendência, a humanidade possui essa tendência de crer, de ter fé. E essa fé muitas vezes é direcionada de forma errada, quando colocada em um ídolo, em algo feito pelas mãos do homem, seja de madeira, seja de gesso, seja de qualquer outro material. Essa fé é direcionada de forma errada quando ela tem em vista uma pessoa falível, quando ela tem em vista um elemento da criação, seja o rio, seja o mar, seja a estrela ou as estrelas, o sol, a lua. Nossa fé precisa ser direcionada corretamente, porque quando ela é direcionada corretamente, ela nos leva até Deus. Então, eu de antemão já posso dizer aqui aos irmãos que ninguém é salvo pela fé. Como assim, irmão Murilo? Isso mesmo, nenhum homem e nenhuma mulher é salvo apenas pela fé. A Bíblia é bem clara a esse respeito, quando Efésios 2, 8 e 9 registra: pois vocês são salvos pela fé. Não, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça de Deus, que é um favor imerecido. A morte e a ressurreição de Jesus foi redentora, substitutiva e eficaz. A fé, no processo da salvação, é simplesmente o instrumento pelo qual nos apropriamos dessa tão grande salvação. Portanto, a fé em si mesma não é a causa da nossa salvação. Muitas pessoas têm fé, só que fé nas coisas erradas. E uma fé naquilo que não, e uma fé que não seja direcionada, não seja depositada em Cristo, não é uma fé eficaz em relação à salvação. Tem gente que tem uma fé extraordinária, estrondosa, contudo não é salvo, porque a sua fé não está depositada em Cristo. Nossa fé precisa ser direcionada corretamente. Então, o Evangelho e as suas doutrinas nos direcionam a Cristo. E Cristo nos direciona a Deus. Só quem tem fé em Jesus pode se chegar a Deus. A Bíblia diz em João 14,6 o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, a fé que direciona o homem a Deus é a fé em Cristo Jesus. A fé que faz a diferença é a fé no Filho unigênito de Deus. O subponto 2 é curioso. Temos paz com Deus. E aqui nós temos 3 subpontos. Deixe-me dizer uma coisa aqui aos irmãos. Talvez você não tenha percebido, não é? Eu estou sentindo que a organização da revista, não é? A CPA Deus e seu setor que organiza a revista, às vezes força o subponto. Força um subponto, não é? E os assuntos ficam como se fosse a mesma coisa. São assuntos aqui a mesma coisa. Temos paz com Deus, a boa notícia. Temos paz com Deus. Aí o subponto 3 diz: a boa notícia é que temos paz com Deus. Quando você confere o livro da lição, você vai ver que esses 2 subpontos aqui, na verdade, são um só. Temos paz com Deus. É um só subponto, mas a organização da revista, para manter o padrão homilético, dividiu o subponto 2 em 2. Temos paz com Deus e a boa notícia. Porém, eu achei melhor comentar isso aqui em um único subponto. É por isso que no subsídio você vai encontrar só um subponto. Não é que está faltando, é que está sendo comentado aqui exclusivamente nesse subponto, ok? A lição diz, juntando os 2 subpontos: a boa nova é que o Evangelho traz paz
para a nossa vida. Esse sentimento pode ser definido como ausência de conflitos e pode representar a convivência tranquila entre duas ou mais pessoas, neste caso, entre nós e Deus. Aí tem o texto aí de Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A fé que faz a diferença, ela de fato, não é? Ela muda a situação do nosso relacionamento com Deus. Ela faz diferença em nosso relacionamento com Deus. Não somos mais inimigos. Não estamos mais em guerra com Deus. Agora temos paz com Ele. E presta atenção, não é paz de Deus, não é? Paz do Senhor, não é paz de Deus. Paz de Deus, paz de Jesus, não. É paz com Deus. A nossa fé em Cristo Jesus nos fez filhos. Glória a Deus. Ele nos vê como filhos, não mais como filhos da ira, mas como filhos do seu amor. Não somos mais inimigos, somos amigos. Não estamos mais distantes, nos aproximamos. Essa fé aqui que faz a diferença, que nos leva a ter paz com Deus, é uma mudança em nosso relacionamento. Não é só um sentimento meramente, mas é mudança no relacionamento. Nós somos filhos, nós podemos chegar perto dele e dizer: papai, escute, olhe para mim. Seus alunos precisam ouvir isso. Você pode chegar agora diante de Deus e chamá-lo de papai. Ó, papai, paizinho querido. Não precisa chegar com medo, não. Você tem medo de falar com o seu pai? Você tem medo de falar com a sua mãe? Não precisa ter medo dele. Ele sabe tudo, ele conhece tudo. Ele conhece você. Ele vê seu coração. Mas ele vê meu coração, então eu estou em apuros. Não. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E com confiança podemos chegar à presença dele. Porque agora temos paz com Ele. Fomos reconciliados. Onde o pecado causou uma ruptura, uma separação, Cristo veio e promoveu reconciliação. Essa é a mensagem do Evangelho, que nos direciona de forma assertiva e correta a Deus. Aleluia! Vamos ao ponto de número 2, que nos diz: o Evangelho nos direciona para o mundo. Como assim, meu Murilo? O Evangelho vai nos levar para o mundo? Sim, nos direciona para o mundo. Agora vamos ver em que sentido, não é? Subponto 1 nos diz que somos sal e luz. O texto bíblico, se apropriando de metáforas, não é? Diz que somos sal da terra e luz do mundo. Quando o Evangelho nos direciona para o mundo, não é para as práticas da vida pregressa. Não. Agora você não é mais treva. Você não é mais treva, agora você é direcionado para o mundo como luz. Olha que coisa linda. Agora você é direcionado para o mundo como sal da terra. O subponto 1 nos diz o seguinte: o Evangelho nos conduz à interação com o mundo, contudo de uma forma diferente. Não mais como participante das práticas condenadas por Deus, mas como pessoas que fazem a diferença em um ambiente tomado pelas trevas e em vias de decomposição. Dentre as muitas propriedades do sal, como dar sabor, provocar sede, nós enfatizamos aqui a sua propriedade conservadora. Os cristãos são uma influência na preservação do mundo, eles retardam a deteriorização moral e espiritual. Não é sal no saleiro, é sal da terra. Você foi chamado para influenciar e não para ficar em quatro paredes. O Evangelho de Jesus nos direciona para o mundo. Portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo mundo. Glória a Deus. Não é crente só dentro do templo, não. Você tem que ser direcionado para fora, para o mundo. O Evangelho nos direciona para o mundo, mas você tem que ir como sal. Viu? Você é sal. Você não pode perder o seu sabor, você não pode perder as suas propriedades, seus princípios. Você vive no mundo, mas você é sal, sal da terra. Nós também somos luz do mundo. E como luz, a luz aqui é o sol, não é? O sol brilha em todo lugar. Nós somos luz do mundo. É uma metáfora. O nosso testemunho, como luz, deve ser notório. O texto nos diz, lá em Mateus 5, 14 ao 16, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não dá para esconder, todos a veem.
A ideia aqui era de alguém que descia os vales e lá embaixo nos vales, à noite, ele via as luzes das cidades edificadas nos montes. Não dava para esconder, não dava para ofuscar aquela visão. Da mesma forma, o nosso testemunho deve ser notório, percebido. O nosso testemunho é abençoador. Ele diz aqui, o texto, né? A candeia não se pode esconder uma lâmpada debaixo do alqueire. Mas onde é que pega a lâmpada? Onde é que bota a lâmpada? No velador. Porque se você pega uma lâmpada e coloca debaixo de um cesto, né? O alqueire era um cesto de pão, qual o futuro, a razão daquilo ali? Não, mas você pega a lâmpada e coloca no velador porque ela dá luz a todos que estão na casa. Isto é, o nosso testemunho é abençoador. Você já viu alguém andando no escuro? Ele se esbarra, ele cai, ele se machuca, mas quando tem luz, não. Ele vê, ele enxerga. O testemunho do crente é abençoador. E o nosso testemunho deve ser missionário. Mateus capítulo de número 5, versículo 16. Né? Deve ser missionário. O texto diz, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Subponto 2, as relações familiares. A lição diz, um ambiente onde o evangelho faz a diferença é na família. O evangelho transforma famílias. O evangelho muda famílias. Muda famílias. Nosso testemunho deve começar em casa. A lâmpada que era colocada no velador era onde? Era dentro de casa. Tinha a cidade edificada no monte, vizinhança, e luz do mundo, o sol que brilha em todo lugar. Mas o testemunho eficaz, ele é crescente. Ele é em casa, ele é na vizinhança e ele é em todo lugar. Ok? E, meus irmãos, eu separei aqui uma história do Andrew Murray. Eu trouxe em aulas passadas uma história do Jonathan Edwards, né? E como a sua descendência foi influenciada pelas verdades do Evangelho. Hoje eu trago aqui a história do Andrew Murray, 9 de maio de 1928 a 18 de janeiro de 1917. Ele foi um escritor, professor e pastor cristão sul-africano. Murray considerou as missões como o principal objetivo da igreja. Ele teve uma vida excepcionalmente santa, exercendo grande influência na vida de seus filhos e netos. Preste atenção, como o evangelho, como testemunho, ele influencia a família. Olha só, 5 de seus 6 filhos tornaram-se ministros do evangelho. E 4 de suas filhas se tornaram esposas de ministros. 10 netos tornaram-se ministros. E 13 netos se tornaram missionários. O teu testemunho deve ser abençoador. O seu lar deve ser abençoado pelo seu testemunho. Você deve ser conhecido em casa como um jovem de Deus, como uma jovem de Deus, como um rapaz de Deus, como uma moça de Deus. Glória a Deus. Seu testemunho deve influenciar, e ele influencia. Terceiro subponto, o meio ambiente. Irmão, tema, não é? Eu sei que o cristão deve dar exemplo no cuidado com a natureza. Só que esse tema aqui, ele é bastante utilizado em pautas ideológicas. Só que o fato dele ser utilizado em pautas ideológicas não deve tirar a nossa atenção, o nosso olhar bíblico dele, ok? Mas não vá seguir aí por essa vereda ideológica, não. Vá pela teologia bíblica, vá pela Bíblia. O livro de apoio, o texto do livro de apoio está mais claro, e foi por isso que eu coloquei ele aqui no subsídio. Deus nos colocou nesta terra para manifestar a glória dele, também preservando a fauna e a flora, e cuidando do ambiente em que estamos. É indispensável que um servo de Deus se sinta bem, não se sinta bem em um ambiente sujo, deteriorado, e que não queira melhorar a sua casa, o local em que vive, ou ganhar o seu pão, ou mesmo as instalações da casa de Deus. Então, o que ele está falando aqui? De uma consciência de preservação, de uma consciência de manutenção. Isso aqui é a consciência, a diretiva que Deus deu a Adão no jardim. Adão foi colocado no jardim não para destruir, não para desmatar, não para acabar, mas ele foi colocado para cultivar e para guardar. O cristão deve ter a sua responsabilidade com o meio ambiente. Repito, cuidado com pautas ideológicas, mas
também não seja desleixado, né? Olhe para a Bíblia. Você vê aqui nós temos o exemplo de Abraão, eu achei bem interessante. Gênesis 21:33. O texto diz: plantou Abraão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Deus eterno. Eu achei isso interessante dele ter plantado, né, esse tipo aqui de árvore, porque na época que ele tinha o quê? 80, 100 anos. E por que um homem de idade tão avançada se preocuparia em plantar, né, tamargueiras, se ele não comeria o fruto daquela árvore, ou se nem mesmo ele usaria as suas sombras para descansar? Mas ele foi lá e plantou. Isso é interessante, não é? Porque essa planta aqui, ela demora a dar o seu fruto, demora muito. É coisa de 10 anos para lá. Provavelmente Abraão não desfrutou disso aqui, mas ele plantou. Ele plantou essas plantas simbolizando a sua aliança, o seu cuidado com as gerações futuras. Nós devemos olhar para Abraão e tê-lo como exemplo de que aquilo que nós fazemos aqui agora influencia as gerações futuras. Então, seja também um exemplo nesta área. O Evangelho nos direciona para o mundo, né? E na direção do mundo nós devemos ser exemplos em tudo. Terceiro ponto, o Evangelho nos direciona para a eternidade. Subponto 1 nos diz, a eternidade em nosso coração. Olha o texto da lição. A verdade é que a eternidade está em nosso coração. Nós temos aqui Eclesiastes 3:11. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O pregador aqui, o rei Salomão, ele está entre o tempo e a eternidade. E ele diz algo maravilhoso. Deus colocou ela, a eternidade, em nossos corações. Fomos feitos para viver eternamente. Fomos feitos para viver eternamente. E é por isso que nós temos um desejo de vida infinita. Nós temos desejos eternos em nosso coração. Muitas promessas preciosas feitas na Bíblia oferecem bênçãos eternas. Você vê que o Deus eterno, Salmo 90, verso 2, fez uma aliança eterna, Gênesis 9:16, que nos dará um reino eterno que durará eternamente, segundo Samuel 7:13. Como é que desfrutaremos dessas bênçãos eternas? Por meio da vida eterna em Cristo Jesus. Então a eternidade está em nosso coração e Deus nos dá eternidade, vida eterna, por meio da fé em Jesus. E por meio dessa fé, todas as promessas de Deus podem ser cumpridas integralmente em nossa vida. O ser humano não foi feito para a morte. O ser humano não foi feito para a eternidade sem Deus, mas para a eternidade com Deus. Você está aqui, você vê morte aqui, morte acolá, seu corpo está morrendo dia a dia, mas você tem um sentimento, tem a eternidade dentro do seu coração. E ninguém explicou melhor isso do que o C.S. Lewis. Ele disse o seguinte, olha as implicações do nosso desejo pela eternidade. Ele, abre aspas, se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que fui feito para outro mundo. Tem desejos aqui em nosso coração que nada desta vida pode nos satisfazer. Somente Cristo Jesus. Somente todas as suas bênçãos eternas. O Evangelho, escute, nos direciona para a eternidade. Glória a Deus. Por meio do Evangelho, nós temos vida eterna em Cristo Jesus. As doutrinas do Evangelho nos dão o caminho, nos dão a direção para a vida eterna. Direcionam a nossa fé. Subponto de número 2, não estaremos sozinhos. A lição diz, o Evangelho não ficou só em Jerusalém. Ele ultrapassou barreiras geográficas, linguísticas e culturais. João, contemplando os últimos dias, disse, depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. O Evangelho, escute, ele não está limitado a um grupo específico de pessoas. Você não está sozinho, não é só você. Há uma infinidade de pessoas em todas as nações e culturas. A mensagem de Jesus transcende barreiras geográficas, linguísticas e culturais. Essa visão de João destaca o alcance universal da salvação. O Evangelho tem o poder de unir pessoas de todas as nações, de todas as tribos, povos e línguas. E a visão que João tem é a visão
de uma multidão vestida de branco, santidade, pureza, com palmas nas mãos, simbolizando a vitória final dos seguidores de Jesus. Nós podemos ter esperança, pois apesar das lutas e desafios que enfrentamos neste mundo, há uma promessa de redenção e de vitória em Cristo Jesus. O Evangelho não nos direciona para as coisas daqui da terra. Não esperamos nele somente nesta vida, porque se assim o fizéssemos, seríamos os mais miseráveis dentre os homens. Nós esperamos ele no porvir, porque o Evangelho nos direciona para a eternidade. A fé bíblica, a fé faz uma enorme diferença no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com o mundo e no nosso destino final. Eternidade com Deus. Concluímos, meus irmãos, com a graça de Deus, mais um trimestre. Eu tenho aqui a lição do próximo trimestre. Está aqui, ó, a lição do próximo trimestre. E na nossa conferência EBD vai estar conosco o pastor Valmir Nascimento, que é o comentarista da lição. Então, quem chegou até aqui, quem ouviu agora em primeira mão essa boa nova, coloca nos comentários, só para me saber quem chegou até o final e quem ouviu essa boa notícia. A nova lição, na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias, né? Comentarista pastor Valmir Nascimento. Quem ouviu essa boa notícia, comenta aqui embaixo. Pastor Valmir Nascimento vai estar na ferramenta EBD e você não pode perder. Comenta isso aí embaixo, viu? Em nome de Jesus, te aguardo em nossa conferência EBD, em nossa primeira aula da Escola Bíblica Dominical, no novo trimestre que estudaremos mais uma lição bíblica. Em nome de Jesus, desejo a todos um ótimo final de semana, uma ótima aula na Escola Bíblica Dominical. Não se esqueça, abra a jaula.